Mas vamos entender melhor os reflexos Claro que sim. políticos, Fábio, dessa inelegibilidade de Bolsonaro? Vamos nessa. E para nos ajudar a compreender melhor, a gente conversa agora com o cientista político, o professor do INSPER, Leandro Consentino. Professor Consentino, é um prazer tê-lo mais uma vez aqui na Band News FM. Como vai? Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Adriano. Prazer estar com vocês aqui novamente. Professor, pensando, obviamente, no aspecto político a partir de agora, né? Jair Bolsonaro ficaria inelegível ou ficará inelegível por 8 anos. E eu vou aproveitar e repetir a pergunta que eu fiz à Mônica Bergamo, porque da Mônica eu queria saber a respeito dos bastidores e a respeito do que pensam os aliados. Sobre o capital político de Jair Bolsonaro, né? Ele agora se transformaria, muito provavelmente, no principal cabo eleitoral de um eventual candidato da direita. E esse eventual candidato da direita, alguns dizem, pode ser beneficiado pelo seguinte: carrega a popularidade de Bolsonaro sempre no condicional, se carregar essa popularidade, mas talvez não tenha a rejeição que Jair Bolsonaro individualmente tem. Dá para seguir por esse caminho ou ainda é muito cedo para pensar nisso, professor? Fábio, eu acho que é uma hipótese, mas ainda é muito cedo para a gente bater o martelo. Primeiro, porque a gente não sabe quem é esse eventual futuro candidato que vai herdar esse espólio de Jair Bolsonaro por conta das eleições. A gente ainda tem que percorrer o caminho até 2026, lembrando que antes de 2026 a gente ainda tem 2024 no meio para entender como é que os prefeitos vão ser eleitos, que lideranças vão se consolidar, que outras vão surgir, que outras vão estar em alta ou em baixa, se os candidatos que o governo apoiar vão triunfar, ou que a oposição eventualmente apoiar vão triunfar. Então, antes de 2026, a gente tem 2024. A segunda questão é saber quem é esse candidato, se ele vai ter, vamos dizer assim, a união, vai conseguir unir toda a direita, vai ter o beneplácito de todos os demais candidatos ali para conseguir disputar, ou se vai acontecer com a direita o que aconteceu com o centro nas últimas 2 eleições, que implodiu, que teve múltiplas candidaturas e que aí era muito difícil a gente saber nomear um favorito para essa questão. Então, entender quem vai ser esse herdeiro de Bolsonaro e entender em que condições esse eventual herdeiro chegará a 2026 é fundamental para entender se ele vai ter todo esse benefício de ter a popularidade do bolsonarismo sem encarar o ônus da rejeição de um eventual Bolsonaro ali em 2026.